Senhor Deus Pai, querido Mestre Jesus, realmente reunimos-nos novamente sob seu nome, Pai, sob sua proteção, sob suas bênçãos. Reunimos-nos sob a luz de nosso Mestre Jesus mais uma vez. E assim queremos agradecer pela vida, pelo nosso aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles, e felizes assim estamos. Por isso, Senhor, nesta noite, viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite para Leni Souza, Judélia Lima, Alzira Crepaldi, boa noite, Carlos Eduardo Aragão, boa noite a todos vocês, queridos amigos que vão chegando. Estamos então, com alegria, iniciando o último de nossos encontros desta semana, que também encerra os primeiros 10 dias do mês de outubro. Olha aí o mês de outubro passando rapidamente. E assim eu e Célia, que aqui estamos, hoje sob uma chuvinha agradável, quanto tempo não chovia, e é tão bom para sanear o ar, para molhar as nossas plantas ressequidas, também para colocar um pouquinho de água a mais nos rios, Os rios vão ficando baixos e com essa poluição, aquele aroma mais concentrado. Então, por todos os motivos, há muita alegria por podermos, nesta sexta-feira, aqui, pelo menos, na região onde nós estamos em contato também com um pouco de chuva. E é isso, amigos, agradecendo então a presença de todos vocês, esperando que estejam bem, com saúde, família bem também, bem nos diversos aspectos. Nós vamos hoje, em nosso encontro, vamos falar do Evangelho. Estamos falando, de haverá falsos cristos, falsos profetas, então, que é o capítulo do Evangelho. E nós vamos falar hoje exatamente sobre os falsos profetas. Vamos falar um pouquinho deles, falamos agora na quarta-feira, para não acreditarmos em todos
nos espíritos, para não acreditarmos, né? Ter mais cuidado naquilo que ouvimos, naquilo que vamos acreditar. E hoje vamos falar sobre verdadeiramente os falsos profetas. E Joana de Ângeles, na sequência, vem aí para falar conosco sobre nossa vida social. Pois é, a vida social, aquele momento onde nós nos encontramos, os mais diferentes lugares, e que constituem, assim, no conjunto de todos nós, né, a sociedade. Como está sendo nossa vida em sociedade? Esse é o assunto que Joana de Ângeles vai, então, trazer para nós dentro do livro, né, que nós estamos vendo, o nosso recente livro, e que fala realmente do nosso dia a dia. Então, amigos, vamos ver aqui que fala o Evangelho para nós sobre falsos profetas, sempre dando aqueles alertas necessários para nós utilizarmos sempre nossa lógica, nosso raciocínio, mas também, acima de tudo, o nosso conhecimento daquilo que é a doutrina, daquilo que Jesus, na sua essência, falou para todos nós. De que, claro, né, a doutrina espírita segue o Evangelho, segue as palavras de Jesus, as orientações de Jesus, trazendo então ao nosso tempo. Nosso abraço também então para a Bárbara Santana Neri, que está aqui conosco. Vamos ver os falsos profetas, que é o item 8, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Diz o seguinte: se vos disserem o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos, esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse: reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgai que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis: nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio às palavras eles juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, o Cristo não está aí, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição, perambulando por nas rotas tortuosas, estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fugi dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho da sua grandeza ou da sua decadência. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendestes. Ide sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo o que poderia entravar a vossa marcha até o objetivo eterno. Viajores não estareis, senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova, se deixardes os vossos corações buscar essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido. Desde o presente,
pois podeis dar corpo a esses silfos fugazes que vias passar em vossos sonhos, e que efêmeros não podiam senão encantar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre os seus filhos transviados que clamam misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Mensagem de Luiz Bordeaux, em 1861. Meus queridos amigos, aqui nós temos então dito sobre os falsos profetas. Mas vamos primeiro aqui também cumprimentar o Fábio Fidelis, a Márcia Miranda, Cecília Tiliac, sejam todos muito bem-vindos. E aqui o Luiz dá-nos então características que devemos prestar muita atenção naqueles que vêm como salvadores, que vêm trazer a palavra, que sabe tudo, que a palavra é a verdadeira, etc, etc, etc. Ele nos diz o seguinte: aqueles que eles envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão a exemplo do Mestre. Veja bem o que ele diz. Aqueles que vêm trazer a boa palavra assim, serão a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade e correm para a sua perdição. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fugir dele como de uma lepra contagiosa, e corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho da sua grandeza ou da sua decadência. E aqui nos fala o Evangelho sobre aqueles que vêm para serem, entre aspas, os salvadores da pátria, nos trazer a palavra da verdade, que devem sim seguir sua palavra e inflar os seus rebanhos, como tantos dizem. Agora, por essas palavras aí de Luiz, a gente pode, à luz daquilo que nós vimos todos os dias, e se não vimos todos os dias, podemos ver um dia ou outro, quase praticamente todos em suas preleções, aí só pegar o que eles dizem, no YouTube, etc, etc, e verem o teor daquilo que eles falam, como que eles falam, o que é pregado, que soluções são ali colocadas, aqueles que também pedem aos seus fiéis, vamos assim dizer. Mas, acima de tudo, aquilo que deve ser dito, demonstrado e feito, precisa estar de acordo com aquilo que Jesus nos falou, senão não nos serve. E ali falou, no texto que nós acabamos de ver, sobre esses que têm mais de orgulho do que qualquer outra coisa. Nós temos cheios deles por aí. Cheios. Poucos se importam lá com seus fiéis, desde que estejam muito bem, que suas necessidades estejam resolvidas, e seu perfil ideológico esteja ali sendo aceito por todos, senão viram caos, e muitos se perdem nas suas palavras, nos seus arroubos, e falam um monte de coisa que jamais, em tempo algum, aquele que se diz portador da palavra de Deus, representante de Deus nesse mundo, representante da palavra de Jesus, jamais deveria ter dito, jamais deveria falar umas coisas tão absurdas, tão materialistas, tão... Então, que se diz, é preciso toda atenção, é preciso todo critério, quando analisamos aqueles que vêm e falam que estão trazendo, sim, a palavra, etc, etc, etc. Usar, como sempre é dito, até pela própria doutrina, usar-se a lógica, usar-se o conhecimento para ver se aquilo que ali é dito, que aquilo é pregado, e que muitas vezes ali é exigido,
está de acordo com aquilo que Cristo veio e falou há 2000 anos, né? Porque todos nós sabemos que a grande facilidade que o homem tem é exatamente de adaptar o que foi dito àquilo que ele deseja. E nem sempre faz de uma forma fiel. Essa adaptação é feita, é claro, sempre a seu próprio benefício. Então, é como diz aí, todo cuidado com os falsos profetas, atentando para o que dizem, e à luz da razão, à luz da lógica, à luz do conhecimento, à luz da própria palavra de Jesus, verificar se eles estão realmente corretos naquilo que fazem. Se não é mais orgulho daquele que fala do que atenção para aqueles com o que ouvem. Enfim, é para todos nós tomarmos os devidos cuidados, né? Mas é isso, estamos aqui cumprimentando também a Cleusa Oliveira também, que está aí conosco, nosso abraço. Então, amigos, é isso, o Evangelho de hoje falando sobre os falsos profetas, dentro desse capítulo, né, que é o capítulo 21, ainda temos, né, caracteres do verdadeiro profeta, falsos profetas na erraticidade, Jeremias e os falsos profetas, enfim, ainda temos, né, praticamente aí a semana que vem para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito pertinente. Aqueles que ocupam, né, muitas vezes horas e horas na mídia aí, e muitas vezes, infelizmente, fazem o que fazem. Mas cada um sabe de seu caminho, cada um aceita segundo suas convicções, e nisso cada um tem a certeza de estar certo. É a decisão de cada um, né? Muito bem, vamos então ver, aproveitando, né, o momento, ver o que Joana de Ângeles nos fala, porque ela vai falar sobre vida social, né? Do livro Desperte e Seja Feliz. Olha o nome do livro, né? Desperte e Seja Feliz, ou seja, acordarmos, despertarmos, raciocinarmos, pensarmos, né? Fazermos com que nós olhemos um pouquinho aquilo que a gente já sabe, que Cristo nos falou, daquilo que os outros vêm por aí e falam. É despertar também. E auxiliar aqueles que querem despertar, né? Desperte, seja feliz, capítulo 11, é vida social. Olha aí. Vamos ver o que diz então. Entre as conquistas preciosas do processo de evolução do ser, que abandona o primarismo e alcança os patamares da razão, destacam-se a vida social, o relacionamento com as demais criaturas que o capacitam ao desenvolvimento das aptidões que lhe estão adormecidos. Enquanto o indivíduo se isola ou evita o convívio com as demais pessoas, permanece sob as paixões primitivas, nas quais predomina o egoísmo responsável por inúmeros distúrbios do comportamento psicológico. No relacionamento social, mesmo nas faixas da agressividade, o imperativo do crescimento espiritual faz-se inevitável, por propiciar o esforço de libertação pessoal, junto à necessidade de desenvolver a tolerância, a compreensão, a bondade, colocadas à prova no intercâmbio das ideias e da convivência interpessoal. Então, Joana fala para nós sobre essa necessidade de estarmos como nós estamos, vivendo em sociedade. E aí essa troca de ideias que vai propiciar o crescimento, mas jamais sem esquecer a razão de tudo aquilo que é dito, de tudo aquilo que é absorvido. E ela fala que o indivíduo que se isola permanece naquele estágio. Como que ele vai aprender coisas novas, ter uma nova visão, se ele fica sozinho com ele mesmo? É como se nós tivéssemos nossa vida toda num quarto fechado. Vamos aprender o quê? Nada. Continuar do mesmo jeito, sempre, e muitas vezes desenvolver ainda situações mais complicadas para nós mesmos, até pela questão do isolamento, né? E Joana diz, a solidão propicia a visão desfocada da realidade, ao tempo que embrutece, alienando o homem que perde o contato com os valores sociais, nos quais se expressam as leis do progresso moral. São os valores sociais, né? Essa diversidade de pensamentos, de atitudes, essa questão do progresso, onde algo só pode dali dar certo mediante a experimentação.
Se alguém fala, ó, criei isso daqui, ou descobri isso, descobri essa possível vacina, precisamos ver, tal. Se fica tudo com ele só, o que vai acontecer? Dá do mesmo jeito. Daí a importância dessa convivência social, onde as ideias são ali colocadas, são aceitas ou não, são analisadas e vão servir ao nosso progresso. Né? Se não aceitarmos, tudo bem, não falou nosso coração a nossa própria lógica, mas tivemos acesso à informação, né? E tomamos, claro, nossas decisões. A convivência social trabalha os sentimentos humanos, estimulando as aptidões para a arte, a cultura, a ação tecnológica, a ciência e a religião. Quando mais elevado, o ser se utiliza do meio social para nele imprimir as conquistas que o caracterizam, impulsionando seus membros ao progresso e à plenificação. Quanto mais elevado, o ser se utiliza do meio social para nele imprimir as conquistas que o caracterizam. Nós estamos vivendo nesse meio social. Então, vira e mexe, aparecem coisas novas. Olha, descobriu-se uma vacina ali, desse problema que estava há muito tempo. Olha, descobriu-se uma nova tecnologia para se fazer construção civil, que barateia e dá resistência, e é muito bom. Olha, descobriu-se um novo tecido, um tecido que é muito bom, que tem uma durabilidade maior, etc, etc. Descobriu-se ali um alimento que até hoje não se sabia, que é bom para tal doença, para isso, para aquilo. É isso que o meio social propicia, onde que as informações que são ali coletadas, onde aquilo que está adormecido dentro da pessoa pode se exprimir. E tantas vezes são inteligências, espíritos mais inteligentes que vêm para colaborar com a nossa evolução, mas que infelizmente não encontram respaldo. Então, mesmo fazendo colocações sábias, sérias, pode não ter o devido desenvolvimento devido à não aceitação. Vai depender também ali do meio, do momento em que ele está. Vamos nem falar do Cristo, 2000 anos atrás, que aconteceu com ele quando ele trouxe as ideias. E é isso, o meio social deve servir, sim, ao nosso progresso físico, como serve. Olha a diferença que nós temos do meio em que a gente vive, das ofertas que nós temos, a questão do tempo de vida média que se elevou rapidamente, devido às soluções, né, da medicina, etc. e tal, mudança de comportamento, de hábito, alimentação, tantas coisas se preocupando com a saúde do ser humano, há tempos atrás. E isso só é possível exatamente dentro da vida social. E aquele que se isola, como vai poder aproveitar ou mesmo colaborar com essa evolução? É o que nos fala Joana de Ângeles. Mesmo entre os animais, o instinto gregário funciona levando-os ao grupo. Graças a essa união, os mais fortes defendem, protegem os mais fracos, perpetuando as espécies. Então é algo natural, né? Até para os próprios animais. Nós temos animais em casa, aqueles que têm os seus pets, né? Tem lá seus gatos, seus cachorros, hoje em dia é iguana, é porquinho, é coruja, é uma série de animais passíveis de ter em casa, especialmente quando ali constituem as suas famílias dentro do lar. Nós vemos as reações dos pais na proteção dos filhos, né? Especialmente os gatos que, por qualquer coisa, estão lá abocanhando os gatinhos e levando para lá, para cá, tirando um lugar do outro, né? Então, eles, na sua simplicidade de pensamento, na sua evolução ainda inicial, têm já esse sentido de grupo, de sociedade, ali, do seu núcleo. E que, claro, teve um desenvolvimento extraordinário com o advento da nossa inteligência que propiciou e tem propiciado tudo que nós encontramos hoje. Mas se estivéssemos isolados, como que estaríamos hoje, né? A união do conjunto social se converte em campo especial de educação, em razão da força que o mesmo exerce sobre o indivíduo, passando a criar-lhes hábitos, comportamentos e atitudes. Jesus, na sua condição de espírito excelso, jamais se insulou, evitando a vida social. Jesus esteve sempre presente, andando para tudo quanto é lado. Onde era chamado, por ele ia, sem problema algum, atender aqueles que necessitavam, né? A vida social, portanto, está íncita no processo de evolução das criaturas, encarnadas ou não, já que ninguém consegue a realização espiritual seguindo a sós. As guerras não silenciam os seus canhões
nem diminuem a crueldade das suas batalhas. Repetem-se os genocídios que pareciam extintos, e os dramas individuais, como coletivos, aparvalham mesmo as pessoas que se consideram frias e indiferentes. E exatamente por vivemos em grupos sociais, nós temos também tantos problemas. Como nós estamos tendo, a gente sabe muito bem disso, são questões étnicas, já de há tanto tempo, né? Especialmente na África, nas regiões mais pobres. E tivemos, e aí, parece agora uma solução, oremos a isso, na questão da faixa de Gaza, Israel e aquele pessoal lá, questão da Ucrânia e tantas outras guerras menos badaladas, mas que estão acontecendo. E genocídios, mortes em abundância. No caso mesmo lá da guerra de Gaza, quanto? 60, 70 mil pessoas? Crianças, inocentes, é uma coisa bárbara. Hein? E isso também é resultado do mundo social em que vivemos. Né? Questão de querer dominar, querer se fazer, né, absoluto, etc. E a gente tem N exemplos no nosso dia a dia. Sucede que o sofrimento a todos alcança sem exceção, convidando ao burilamento e à vitória sobre as imperfeições morais. Tudo isso, porém, foi amorosamente anunciado por Jesus, que não ignorava o primitivismo da criatura humana, nela predominando por largo período. Agora, cumpre, ao se confirmarem as suas profecias, seja encetada uma revisão de conceitos morais e de comportamentos que modifiquem as estruturas carcomidas do passado e reconstruam o indivíduo e a sociedade. Nesse cometimento, o esforço pessoal é indispensável, auxiliado pelo combustível da oração, que eleva o ser e vincula-o a Deus, de quem procede todo o bem. É o que nos fala Joana de Ângeles. Pois é. Então, vamos aqui dando o nosso abraço, né, também para a Alzira Crepaldi, para a Ivana, para o Zé Albirajara. E aí, pessoal, a gente percebe nessas poucas palavras de Joana de Ângeles quanta coisa importante ela nos fala sobre todos nós, sobre o nosso momento, o momento de nossas vidas, da nossa sociedade, com tantas coisas boas, tantos acertos, evolução, mas com tantos problemas. E problemas que esbarram na questão da moralidade, na questão daquele desejo íntimo que ainda é tão, ali considerado, como disse, um primitivismo, na questão do ter, do ser, do poder, do aparecer, do isso, daquilo, e tantas coisas ruins acabam acontecendo. E nós temos, e o Evangelho hoje falou para nós sobre falsos profetas, que está, claro, inserido nesse contexto aí da vida social, que muitos fazem o que fazem de uma maneira absolutamente fora da realidade religiosa, a gente sabe disso, apenas para lhe ter a sua questão material, ter né, como ficar sempre podendo se exprimir, mas nem sempre dentro da realidade absoluta, da fidelidade daquilo que é ali colocado. Enfim, cada um sabe de si, cada um vai responder com toda certeza por suas ações nesse mundo quando chegar ao plano espiritual. Né? E aí vai ser dito: o que fizestes com aquilo que eu te dei? E vamos ter que responder. Mesmo porque quem está lá já sabe muito bem o que nós fizemos. Né? É isso. Então, nosso abraço também para Sônia Martins. Olha aí, a Sônia falou que ficou parada na farmácia e na chuva. Acontece, né? Ainda bem que está chovendo, né, Sônia? Para dar uma limpeza em nosso ar, com toda certeza, isso aí é muito bom. Queridos amigos, vamos então, olha, falamos tanto de Joana de Ângeles, né? Assim, de uma maneira que fala de nós, é difícil não falar um pouquinho. Aniversariantes de hoje, olha aqui a Edna Nascimento, a Amanda Lopes, Juliano Paiva, a Neide, Aparecida da Coleta Moscatelli, a Neide aqui, que a gente conhece há décadas, né? Já cumprimentamos hoje. Também a Marisa Maximira, Marta Dourado Santos, aniversariando hoje. Parabéns hoje já para todos vocês, que Deus abençoe. Até amanhã. Vanderlei Gadiardo, né? Com 2 L's. A Geni Ramos, Adriana Santos, Alice Montanharo,
Esdra Silva. E domingo, aquele domingo bom para, né, celebrar, aí a Cida Grigoleto, que a gente conhece lá, tia do Marquinho, né? Então, nosso abraço aí, Cida. Também a Eliane Aparecida Correia Cordeiro, nosso abraço para todos vocês esses dias 10, 11, 12 e também, claro, extensivo aos aniversariantes, conhecidos particulares de cada um de nós, né? Nossos familiares, amigos. A gente sempre estende nosso cumprimento, nossa vibração positiva, amorosa e, claro, né, pedindo sempre as bênçãos de Deus para todos, iluminando o caminho, fortalecendo e que sim, sempre as melhores decisões e semeando as sementes luminosas para que essa colheita seja sempre muito boa e, querendo ou não, nós vamos colher. Ok? Então, amigos, é isso. Olha aí, feliz por mais uma vez estarmos juntos, podemos estar juntos, agradecendo, né, as boas noites de vocês também, essa participação amorosa que é tão importante, a gente se mantendo já 1.300 e tantos, né, dos nossos encontros aqui, que é uma alegria muito grande. Vamos partir então para o encerramento. Vamos sim agradecer a Deus por podermos estar juntos, porque Ele, com a sua misericórdia absoluta entre seres tão pecadores como todos nós somos, concedeu-nos a graça, a misericórdia da encarnação mais uma vez, e a gente sempre pede um pouquinho mais outras vezes, viu, Senhor? Né? E por isso podemos estar juntos aqui, nós aqui vamos aprendendo um pouquinho com o Evangelho, com a Joana de Ângeles, e desfrutando sempre da agradável companhia entre nós aqui, tá bom? Vamos para o nosso encerramento e vamos fazer a prece e orar por aqueles que precisam, nossos irmãos de caminhada, né? Tantas e tantas vezes aí penalizados não seria o termo, mas assim em expiação por tantas dificuldades, doenças, situações difíceis. Vamos orar por eles que nos pedem e pedem também a vocês, e vocês mesmos sem terem pedido. Coloquem aqueles que vocês sabem que estão com situações difíceis, com problemas, nas suas preces, nas suas orações, levem até nosso Pai, pedindo, né, a piedade, a compreensão, a misericórdia para com eles e, obviamente, para com todos nós que precisamos e muito dessa misericórdia divina. Vamos lá então, meus queridos amigos, vamos para a nossa prece e nós vamos orar. Orar, sim, pela Isadora Pérez Garcia, pela Lisiane Ferra, pela Maria Ângela Nobela Basso, pela Lente de Camargo, Mano Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Mudes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Gaetano Pinheiro, Milene Colucci, Vanille Colucci, Eliana Saldanha, Elane Peroni, Orlando Lameu, Jéssica Svensson, Rosa Lecresce, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Basso, Maurício Ramos, Maurício Barros, olha, não falei Ramos, mas me corrigia, Maurício Barros, Glaudemir Ruiz, cada vez melhor, fico muito feliz, viu, Glaudemir, ficamos felizes. Também a Jandira Vieira Furlan, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, a Bárbara Comete, Antônio Donizete Neves e também a recuperação da Sônia Martins, da nossa querida Ivonete, também do nosso querido amigo André, precisando, todos eles e todos nós, das bênçãos do nosso Pai, do nosso abraço, do nosso querido Mestre Jesus. Então vamos pedir a partir deste momento. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos, seus filhos reunidos, Pai, sob suas bênçãos, em seu nome, em nome de Mestre Jesus,
E nós agradecemos e vos louvamos, Pai, sim, pela graça da vida. Agradecemos a Mestre Jesus sempre estando conosco, amorosamente. E a nós aqui todos reunidos, felizes por mais este momento de luz e fé. Momento em que levamos a vós, Pai, nosso louvor. Levamos até vós, sim, nossos pedidos, agradecimentos, nossas súplicas. Assim pedimos, juntos todos nós, por estes aniversariantes seus filhos desses dias. Pedimos pelos pais, por seus filhos que vêm ao mundo. Pedimos por nossos entes queridos, que já não estiveram conosco, mas nos deixaram, retornando ao plano espiritual. Abençoa a eles, abençoando também nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, encerrando por aqui a sua jornada. Abençoa sim, Pai, fortalece a esses que nós demos os nomes, que levamos até vós, que mentalizamos em nossos lares, porque conheceis as necessidades de todos, e sim, pedimos que os fortaleceis na caminhada junto conosco, com todos os seus filhos, abençoando assim nossas famílias tão necessitadas deste amor, tão necessitadas de compreensão. Abençoa ainda todos os seus filhos dispersos por este mundo, em seus momentos de expiação, em seus momentos de provas, em suas missões de auxílio, e que aqui possamos sim progredir espiritual, moralmente, por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós fazemos. Assim, Pai, abençoa os dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo que necessita, acima da vaidade, do orgulho tão normais, nesses casos. Abençoando ainda nossos irmãos à procura do trabalho, abençoando aqueles que nos dão o trabalho e aqueles que cumprem as obrigações pelo trabalho, muitas vezes tão dificilmente encontrado. Abençoa assim nossas casas de oração, onde vamos vos louvar, vos agradecer, felizes. E abençoa assim, Pai, estes que estão vindo ao mundo. Abençoa nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, aqui, encarnados e procurando definir o seu rumo nessa existência, mas que seu caminho seja sempre, sempre impregnado de amor, de respeito, de perdão, indulgência, paciência, tolerância, sabedoria, justiça, fraternidade, tantas virtudes que todos nós encarnados e desencarnados precisamos exercer. E assim consigamos salvar este planeta que se encontra doente por nossas próprias mãos, vitimados por nossa ignorância e nossa ganância. Assim levamos a vós esta prece, dizendo amorosamente: Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Pai, não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos de todo o mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor, para sempre. E assim, Pai, vos pedimos que Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia esteja sempre conosco, nos auxiliando na caminhada, auxiliando a todos os Seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e que Seus bálsamos de luz, Seus bálsamos celestiais estejam sobre todos nós, equilibrando o nosso corpo físico, conferindo-lhe a saúde, equilibrando o nosso corpo espiritual, nossa mente, e que harmonizados levemos essa harmonia, essa paz aos nossos lares e distribuamos onde formos aos nossos irmãos. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, amado Mestre Jesus. Abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, e ampara, Pai, conduz, perdoa os nossos irmãos ainda em dívida pelos caminhos tortuosos que abraçaram na jornada
e que agora encontram muita dificuldade no retorno ao caminho abençoado do bem. Fortalecei-os na árdua caminhada e a todos nós em nossas dificuldades. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, nosso abraço também, não é, por Roberto, Lara Ribeiro também, que já está aqui, deixou nosso boa noite para todos nós, e nós retribuímos, claro, boa noite a todos vocês que aqui deixaram lá no chat. Então, eu e Célia, né, que aqui estamos, aliviados, felizes, leves, né, por esse momento em que pudemos aqui trazer a palavra do Evangelho, Joana de Ângeles, e tanto aqui como nos lares de vocês, quanto os irmãos que estão conosco, né, também puderam aproveitar esse momento, que é um momento, acima de tudo, de reflexão para todos nós, né? Por tudo aquilo que o Evangelho nos traz, por tudo aquilo que Joana de Ângeles nos traz, precisamos sempre estar refletindo sobre nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, e que sejam sempre melhores a cada dia. Então, beijo grande para vocês, aquele abraço coração a coração, desejando muita paz e sempre agradecendo. Estamos marcando então para segunda-feira, depois do final de semana, que pode chover mais um pouco, vai ser tão bom, né? Para aliviar esse ar, para dar uma abastecida nos nossos rios, diminuir essa questão da seca que está afligindo tanta gente, difícil, né? Mas nosso Pai é soberano e sua sabedoria é absoluta. Então, queridos irmãos, amigos, tenham todos uma linda noite, um maravilhoso final de semana. Comemorem, celebrem o amor, a família, as crianças, né? Nosso abraço a todas as crianças desse mundo, esperança sempre de um mundo melhor. E errem menos, porque também vão errar, mas muito menos do que nós adultos que fizemos tantos errinhos aí em nossa caminhada, mas que sirvam também de lição para nós. Amigos, linda noite, bom descanso e com a graça de Deus, que a paz do Senhor esteja convosco, sempre conosco, agora e sempre. E vamos distribuir esse amor, essa alegria, onde formos, né? Olha aí, a Márcia Miranda, porque no Vale do Paraíba está chovendo, para tudo, que maravilha, né? E que chova mesmo, né? Que chova, não para causar aquelas destruições todas, mas a gente sempre fala, sabedoria do Pai, né? É absoluta. Como diziam nossos antigos avós, né? Sempre falaram assim, menino, Deus sabe o que faz, você não sabe o que você fala. Sabedoria dos antigos para todos nós. Fiquem todos muito bem, até segunda-feira. Tchau.